atingir pessoas que estão precisando, de pessoas que estão necessitadas, muitas vezes a saúde, o financeiro, muitas vezes é uma depressão, Senhor, é uma cura de alma que precisa, Senhor amado, Senhor Jesus, estar amarrado, Senhor, com muitas coisas de pecado do inimigo, mas nós aqui proclamamos a Tua palavra, que ela é santa e que ela vai, Senhor, a cada coração transformar, Senhor, porque não somos nada, Senhor Jesus. Nós apenas, ó Pai eterno, somos os instrumentos que Tu usa para falar de Ti. Mas é o Teu Espírito Santo que toca, é o Teu Espírito Santo que fala, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, amamos a Ti, ó Pai. E nesse momento os entregamos, Senhor, essa adoração, entregamos esse culto, Senhor, a Ti mesmo, sendo virtual, ó Pai, para todas essas famílias que estão ouvindo, Senhor. Abençoa cada um, a cada família aqui presente, Pai. Abençoando com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Alegres com Jesus. Amém. Amém. Neto, quer falar alguma coisinha? Glória a Deus. Amém. Não, como eu comentei com vocês, devido à visão que hoje eu tive que fazer uma consulta, né? Uhum. Aí a visão também é embaraçada aqui, mas eu estou no celular, aí o tamanho da letra é maior, né? Dá para me aumentar aqui. Amém. Aí eu deixar uma mensagem que eu recebi no devocional de hoje, falando sobre aquele ator que interpreta Jesus no The Chosen. Sabe, eu achei bem interessante, rapaz, o Jonathan Romy, né? Aqui diz assim, ó, Deus, primeiramente, os Salmos, que se encontra em 37, do 1 ao 6, né? Mas eu vou ler aqui a introdução. Salmos 37. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Aleluia. Versículo 5. Amém, irmãos? Amém. Aí no relato desse devocional, eles contam esse testemunho do Jonathan Romy, né? Que fala assim, ó, é curto. Deus não ajuda aqueles que se autoajudam. Ele ajuda aqueles que confiam nele e dele depende. Amém. Jonathan Romy, o ator que interpreta Jesus na série The Chosen, baseada nos evangelhos, percebeu isso em 2018. Romy já morava em Los Angeles por 8 anos. Estava quase falido. Tinha comida apenas para aquele dia e nenhum trabalho à vista. Sem saber como sobreviveria, o ator abriu o coração e entregou a sua carreira a Deus. Aleluia. Ele orou dizendo, eu me rendo. Amém. Mais tarde, naquele dia, encontrou 4 cheques em sua caixa de correio. E 3 meses depois, foi chamado para interpretar Jesus em The Chosen. Aleluia. Romy descobriu que Deus ajudara aqueles que confiam nele. Não é tremendo, né, irmãos? Amém. Graças a Deus. Muitas das vezes, como a gente tem relatado outras oportunidades, a gente não quer conquistar algo só pela força dos nossos braços, mas também o nosso agir tem que ter essa dependência em Deus, né? Ele se deslocou para fazer os testes, interpretar Jesus e passou nos testes, mas teve uma ação dele, mas o agir de Deus em toda essa trajetória ficou evidente, que ele confiou e dependeu de Deus. Amém. Então, muitas vezes, é isso que nós temos que reconhecer. Essa tendência de Deus não é a gente ficar mobilizado e esperar Deus agir por nós, não. Nós agimos numa ação motora, vamos atrás, corremos em todas as nossas possibilidades, mas aquilo que é impossível para os nossos olhos e para nossas ações, nós colocamos na mão de Deus. Aí ele vem e transforma de uma forma que muitas das vezes a gente só vai entender lá na frente, né? E o que eu aprendo nisso aqui é reconhecimento. Você reconhecer que teve Deus ali, teve a ação de Deus. Isso que é o barato, né? Amém. Porque muitas das vezes a gente conquista, a gente
realiza sonhos, mas não dá a responsabilidade, só foi minha, não. A responsabilidade maior foi a de Deus. É Aleluia. Ele que agiu em muitas situações que a gente não consegue enxergar. Tirou pedras do caminho, tirou obstáculos do caminho, aí você vai ver a conquista, né? Você chegou e conquistou. Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos, para a gente sempre Amém. continuar, como a gente sempre bate nessa tecla. Escolhi confiar. Mas eu Amém. vou fazer aquilo que está dependendo de mim. Mas aquilo que é impossível, aquilo que eu não consigo mover, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer. Aleluia. Amém, irmão? Deus. Glória a Aleluia. Deus. Graças a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Marlete, Amém. conosco. Amém. Amém. Eu Amém. queria só lembrar uma passagem em Lucas 17:11, na cura dos 10 leprosos, né? Nem precisa ler, eu acho que todo mundo conhece aqui. Benção. Lucas 17:11. E no último Sim. versículo, quando Jesus declara a cura daquele leproso, o único que foi curado, Jesus pergunta, mas não eram 10 os que curei? Onde estão os outros 9? Então, nós não podemos nos esquecer da gratidão. Amém. Tudo que Ele tem essa nos palavra. dado, nós acordamos hoje pela manhã, ainda que talvez não como queríamos, como desejássemos, mas acordamos, dormimos numa cama confortável, temos amigos, temos uma família, podemos comer, né? Então, eu acho que a gratidão, nós não Sim. podemos deixar de Sim. esquecer que Ele tem sido bom o tempo todo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com Aleluia. certeza. Amém. Rubem, queria falar alguma coisa, Júnior? Não? Hoje não? Então tá bom. Deus abençoe, Valber. Rubão. Tá de férias, beleza? Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Muito contente por estarmos aqui. E já ouvi essas mensagens que já estão extremamente edificantes, viu? E olha que coisa tremenda, né? Sempre que eu brinco, né? A gente não combina nada antes, até porque falta tempo, né? Mas eu quero que você abra também em Lucas, capítulo 18. Olha aí. Os três com Lucas. Lucas, capítulo 18, né? Depois de nós vemos a gratidão, os discípulos no caminho de Emaús, e vemos o agir de Deus através da ação da fé, nós vamos ver aqui agora um ensinamento de Jesus exatamente sobre isso, né? Uma mensagem conhecida também, né? Graças a Deus por isso, né? Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, ele diz, né? E Jesus contou-lhes uma parábola, dizendo que em uma cidade havia um juiz, na minha versão aqui diz um juiz iníquo, né? Um juiz injusto, quer dizer, uma incoerência, né? Como é que vai ter um juiz injusto? A ideia é que o juiz seja justo, né? Mas a situação que Jesus nos apresenta é que é um juiz injusto. Poderia até perguntar para você que é brasileiro, você conhece alguma história de algum juiz injusto? Em Brasília. Que não venha de Brasília essa notícia, né? Então, assim, é uma situação que, infelizmente, a gente sabe que é verdade, existe, né? Apesar de, como eu disse, ser uma incoerência, porque juiz não é para ser injusto, juiz é para ser justo, né? E uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que não quero aqui arrumar embate com o pessoal do jurídico, mas é como que o símbolo da justiça pode ser uma mulher vendada, né? Uma mulher cega, vamos dizer assim, né? Esse é o símbolo da justiça, né? Uma mulher com os olhos vendados, né? Lógico, ali está querendo dizer que ela julga sem olhar a quem, né? Que ela vai julgar da forma que tem que ser julgado, pela real necessidade, pela real justiça. Mas é como os homens apresentam, né? De que a verdade é que a mulher é cega e ela vai julgar de forma justa,
Mas nós sabemos que, para mim, o símbolo da justiça teria que ser uma pessoa com os olhos bem arregalados e ainda usando óculos. Para dizer que ele enxerga muito bem, né? Essa é a minha expectativa de justiça. Mas graças a Deus que nós confiamos muito mais na justiça de Deus. Mas Jesus está contando essa parábola aqui de um juiz iníquo. E ele cita aqui uma viúva que era insistente em buscar a sua causa, né? O texto diz aqui. E se você souber da relevância da questão de uma viúva, né? A viúva, naquela época, ela era realmente uma pessoa extremamente desprezada. Ela não tinha direito nenhum. Tanto é que na maioria dos textos você vê que há sempre um apelo para que se ajude a viúva, que se visite a viúva, que faça algum tipo de assistencialismo às viúvas. Por quê? Porque elas eram extremamente desassistidas nessa época, né? E a gente sabe que isso aqui quer dizer o quê? Que era uma pessoa que talvez está numa condição muito pior que a minha e que a sua, né? Essa viúva aqui do texto de Lucas 18. Porque ela estava insistindo por uma causa, o texto diz. E há muito tempo, a ponto desse próprio juiz a julgá-la como importuna, né? Que ele a importunava. Mas o texto vai nos levar a entender de que essa importunação, essa insistência é o que agrada a Jesus, para que ele conte essa parábola, né? É isso que está agradando Jesus nessa parábola e essa mensagem que ele vai deixar para mim e para você, que nós temos que ser insistentes, né? Mateus 7,7, a palavra diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Então nós sabemos que por mais que nós estamos aqui cada um aí com a sua necessidade, com a sua dificuldade, com o seu problema, nós sabemos que a nossa oração vai ser ouvida pelo Senhor. Nós seremos insistentes em dizer: Senhor, atenta à minha causa. Senhor, olha para a minha necessidade, olha para mim, né? O Salmo 40, o salmista diz, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então Deus estará ouvindo a minha e a sua oração quando nós clamarmos por socorro. Nós vimos que lá os discípulos de Emaús, lá no caminho de Emaús, não reconheceram Jesus, mas ao deixar que ele entrasse na sua casa, sentasse na mesa e comesse o pão com ele, houve ali uma amizade, houve ali uma intimidade, e aí através dessa intimidade, o texto diz que os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram quem era Jesus. Lá na parábola dos 10 leprosos, que é maravilhosa, porque na verdade o grande segredo ali é que dos 10 leprosos, os 10 são curados, mas apenas um voltou para agradecer. E na verdade os outros 9 não estavam errados, é que os outros 9 resolveram obedecer à lei, que a lei dizia que quando você fosse curado de lepra, você tinha que correr até o sacerdote e se apresentar a ele. Então, provavelmente, o que aconteceu com aqueles 9 foi que, de tão felizes de se sentirem curados, eles correram para o sacerdote lá no templo. Mas aquele que voltou para Jesus, reconheceu em Jesus o sacerdócio. Ele falou: para que eu vou correr atrás do sacerdote se ele já está aqui na minha frente? Se ele já me abençoou, se ele já me curou. E aí o texto nos revela que ele chega até Jesus, e o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. E aí eu gosto, porque no original do grego, a palavra adorador é a palavra proskinel. E proskinel quer dizer o quê? Aquele que se prostra. Então, esse único leproso que voltou, ele foi um verdadeiro adorador. E em João 4, Jesus diz o quê? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, agora, como toda esta mensagem de hoje está nos levando a entender a necessidade de sermos adoradores, insistentes e principalmente usarmos a nossa fé, que é o que o texto aqui desta viúva está dizendo, né? Que ela usou a sua fé, apesar de tudo ser contra ela e de ela estar de uma certa forma inferiorizada, né? Mas nós sabemos que Deus tem um plano muito grande para abençoar. Quero até lembrar o Salmo 31, que a pastora Ju leu no culto de quinta-feira passada, que ele diz que Deus nos guia por caminhos de justiça.
Então, os caminhos de justiça são o que nós vamos trilhar. Por mais que as coisas estejam difíceis, nós vamos trilhar caminhos de justiça. E trilhando por caminhos de justiça, nós seremos justificados pelo Senhor. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que justificados pela fé, nós seremos salvos. Então, a salvação vai vir pela justificativa da fé. E aí, olha aqui no versículo... No Lucas 18, aí o texto que nós estamos aí da viúva, olha aqui, ó, o versículo, o último versículo aí, ó. Ele diz assim, ó, eu afirmo que ele lhe fará justiça, e rápido. Olha só, eu afirmo que ele lhe fará justiça e rápido, o texto diz. Quando o Filho do Homem voltar, Lucas trata Jesus como filho do homem, né? Então ele está falando de Jesus aqui, né? Quantas pessoas com fé ele achará na terra? Então fica aí essa pergunta para mim e para você, né? Quanto nós vamos ter a paciência e a perseverança de permanecermos com fé, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas necessidades. Então, é a grande lição para a minha vida, para a sua vida no dia de hoje, né? Nós temos que permanecer com fé, sermos insistentes, sermos resilientes, né? Essa palavra é uma palavra que tem sido usada muito, mas é uma palavra muito importante, porque ela fala de uma situação de ser insistente com resistência, né? Resiliência é você ter resistência e perseverar. Então, vamos ser resilientes, vamos ser insistentes para recebermos a nossa bênção em nome de Jesus, porque, como ele diz aqui, ó, e ele lhes ouvirá rápido. Deus vai fazer isso para você e para mim ainda essa semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos receber a nossa bênção, nós vamos receber o desejo da nossa oração. Eu quero até lembrar vocês, né, que semana passada também já intercedemos pelo Lucas, pela dona Edmeia e pelo YouTube, uma pessoa também que pediu, a Dulce, né, a Juvaneide pediu lá pela Dulce, lá na Secretaria de Educação, e todos eles já têm dado um feedback dizendo que tem alguma coisinha de novo acontecendo. O Lucas, esse rapaz, esse jovem está numa situação muito difícil e nós temos intercedido por ele e assim eu já tenho ouvido notícias dele de que os milagres têm acontecido. Então vamos estar resilientes e crendo, porque o Senhor vai procurar. Paz, mãe, tudo bem, querida? Um beijo no seu coração. Olha minha mãe aí, que coisa linda. Graças a Deus por isso, hein? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém. Olha aí, ó, Jefferson, Ju, Rubem Júnior tá aí, o Alex estava aí, teve que sair porque a conexão estava ruim. Mas graças a Deus por isso. Então vamos permanecer resilientes, firmes, né? Em nome de Jesus, para que possamos conquistar a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Ô mãe, faz uma oração para nós, né, pastora Ju? Faz uma oração para nós. Tá bom. Eu só queria antes dizer que ontem a mãe falou para mim assim, de manhã eu tive um sonho, a mãe sonhou, que Jesus falava com ela, que estava muito frio e as pessoas não querem saber de Jesus, nem ir aos cultos. E aí Jesus perguntou para a mãe se eu chegasse agora, quantos estariam dispostos e me adorariam? Então, é até uma confirmação da palavra que você Sim, com certeza, com certeza. Você vê ontem isso, hein? Depois o Vanderlei foi e falou a mesma coisa. Amém. Tá bom, vamos orar então. Jesus querido, Pai Santo, Aleluia, poderoso, Jesus. Exaltado é o teu nome, Pai. Graças te damos, meu Pai, por esse dia, pela vida do Valbert, e aí os companheiros dele, aqueles que estão buscando a Deus com ele. Jesus, toma agora nas tuas mãos, toma a Juvaneide, meu Deus, toda a família, para que possa, Pai, cada dia mais estar na tua presença. Abençoa, Jesus, reveste com o teu poder, Pai amado. Não importa o que aconteça, mas importa, Pai, é que a gente está te servindo. Isso é importante, Pai. Aleluia. Abençoa.
para que o Valbert tenha cada dia mais certeza da presença de Deus com ele, Aleluia. Pai. Ele, a Silvaneide e todos aí, Pai. Abençoa, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Graças a O Deus. balaio está cheio de peixe. Amém. Vamos pegar, vamos tomar posse. Vamos tomar posse desses peixes aí nesse balaio. Como que é o nome do rapaz que não conseguiu entrar? Tem o Wellington, o Alex entrou e teve que sair. Ele teve um probleminha de conexão, o Alex. Mas é o Wellington. O Wellington é que estava tentando e não conseguiu. Né? Vamos fazer uma oração. Amém. Já interceda você por ele, pelo Wellington. Amém. É Graças te damos, Senhor, Amém, nessa noite. Jesus. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor nas nações, em todos os lugares. Nós queremos te apresentar de uma forma especial agora, Senhor, a vida do Wellington, Senhor. Amém, Jesus, em nome do teu filho amado. Senhor. Nós não sabemos quais são os motivos que ele não pôde estar conosco e ouvir a nossa breve mensagem. Nós não conseguimos falar, mas o Senhor vai alcançar. Em nome de Jesus. Vai até ele, Deus. Envia alguém, Pai. Envia uma palavra. Em nome para ele. de Jesus. Corta esse coração, Senhor. Resistente ou não, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma esse coração, toma essa vida para ti, Senhor. E toma também, Senhor, todos aqueles que nós estamos intercedendo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Então, eu Jesus. estou Amém. orando pelo Lucas, pela Medina, a Dulce e o Miguel. Isso. Que foi a pedido de vocês. E eu queria que vocês colocassem uma moça também que mora aqui no prédio. Eu ainda vou pegar o nome dela, mas ela tentou suicídio pela 3ª vez. Pega lá então, sim. Qualquer coisa você já pode ir colocando no grupo. Isso. A gente não sabe o nome, mas Deus sabe de quem a gente Em nome de Jesus. Né? E o filhinho dela está aqui com a avó, né? Com a mãe, a filha dela. E eu queria pedir oração por essa moça. Sábado ela vai vir aqui para a gente ter um particular, nós duas. Em nome de Jesus, Então, amém. Que Deus amém. possa me usar para que eu Em nome de venha Jesus, atingir sábado, o em nome de Jesus. dela, sondar esse coração e ver aonde o inimigo está trabalhando e a gente ajudar na restauração desse coração. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, vou colocar também o Wellington aqui, né? Isso, já tem o Wellington, exato. Já vai. Na quinta que vem ele vai estar conosco. Não, já, com certeza, com certeza. Amém. Pastora Ju, pode continuar aí. Graças a Deus, um culto maravilhoso, né? O Senhor, a cada quinta-feira, nos ensina alguma coisa, né? Aprendemos e guardamos essa palavra, né? Para a semana toda, para a gente ficar realmente acreditando no Senhor, caminhando com Ele, tendo fé, né? E acreditando na justiça dele, que essa justiça é maravilhosa e ela vem. Temos que acreditar que Jesus é 100% nossas vidas, que nós podemos acreditar nele, saber que as promessas deles estão sendo cumpridas em nosso coração. Né? Às vezes ficamos duvidando de uma coisa, questionando outras, mas o Senhor coloca que e que depressa ele vai nos dar essa justiça. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma última oração, vamos, para terminar, dar a bênção, né? Católica, amém? Agradecer a todos pela presença, pela graça de estar conosco nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco nós vamos tirar aquela fotinho, Betinha também vai aparecer aí. Mas eu quero ver se depois lá no grupo, irmãos, eu coloco o link. Você que não tenha, abra uma conta no Gmail. Porque lá pelo Gmail, pelo e-mail do Gmail, também tem como fazer reunião em grupo. E eu não sei se lá a qualidade é melhor do que aqui no WhatsApp, tá? E o Gmail é de graça, então se você não tiver, abra uma conta no Gmail, tá? E aí semana que vem eu vou lançar o link pelo Gmail. Mas amém. Mas Deus te abençoe, eu acho que tem sido um canal muito abençoado aqui para nossa oportunidade. Deus tem sido bom, eu fiquei muito contente hoje com a presença de todos. O Alex teve que sair, o Wellington infelizmente não conseguiu entrar,
mas isso tudo vai se suprir em nome de Jesus e Deus também vai abençoar a vida dos dois em nome de Jesus, amém? Então que o Senhor possa estar te abençoando e que nós tenhamos um restante de semana maravilhoso e que você que for aí no culto no final de semana também Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, agradecer por a oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos, ó Pai, mesmo aqui de forma pela internet, ó Pai, semeando em terras virtuais, que o Senhor possa estar de uma forma muito especial, abençoando a cada um, ó Pai, que esteve aqui presente, e mesmo aqueles que não puderam participar integralmente, como o Alex e o Wellington, Jesus, mas nós também te pedimos a bênção por eles em nome de Jesus. Pedimos também a bênção ali pela vida da Beth, que está ali junto com o Jefferson, a Betiel, Senhor, sabemos, ó Pai, que ela tem ali um problema de saúde muito difícil, mas nós sabemos que também tu pode agir e entrar a favor em nome de Jesus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ouvimos palavras maravilhosas hoje, ó Pai, e queremos estar baseados na tua palavra para dizer realmente que nós cremos em ti, Senhor, porque tu és fiel, amém? Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,18, que a palavra da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glória! Deus abençoe, uma boa noite para você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração. Foi uma honra, um prazer.